Bom dia, continuando o estudo de ontem, né? Então vamos antes fazer nossa oração. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, que nos auxilia nesse estudo. Obrigado por essa oportunidade de conhecimento, de aprendizado, de poder me melhorar, poder evoluir. Obrigado também por esses irmãos que são trazidos aqui para conosco estudar. Muito obrigado. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então nós vamos continuar respondendo a pergunta de ontem, que foi a pergunta de número 402, né? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então nós começamos e paramos aqui. Então vamos continuar. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com este viajam, conversam, se instruem, trabalham, mesmo em obras que lhe deparam concluída quando voltam morrendo da terra ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morrei, como disse um santo. Né? Então, repetindo o que ontem nós falamos, né, que quando a gente dorme, a gente praticamente morre, né? Porque é o que vai acontecer com a gente repousa o corpo e o espírito se liberta e vai para onde tiver que ir, né? Uns vão, consegue fazer, como é que se diz, começa a fazer a sua passagem tranquilo, recebendo os bons espíritos, vão lá, recebem. Outros com tanto ódio, com tanta raiva, não conseguem fazer isso, né? E agora nós vamos continuar. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, né? Pelo que respeita ao grande número de homens que morrendo têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já nos falaram. Esses vão, enquanto dorme, ou a mundos inferiores à terra, onde chamam velhas afeições ou em busca de gozos, quiçá, mais baixo do que hoje em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E os que geram simpatia na terra é o fato de sentir-se homem ao despertar, ligado pelo coração, aquele com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de venturas ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nossos íntimos que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuida de conquistar novos amigos por saberes que muito tem que os amas e lhe querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supôs na nossa vida. Então o sono é necessário, o sono, né, ele faz o quê? Ele liberta o nosso espírito. Então, se nós dormimos 8 horas por noite, nós estamos fora do nosso corpo, no mundo espiritual, e vamos para onde, né, a nossa natureza íntima, a nossa consciência nos manda. Uns vão para lugares bons, outros vão para lugares de orgia, para confusão, ou para conhecer novas pessoas, né? Porque é assim que é. Muitas vezes vão procurar aquele que a gente se antipatiza aqui na Terra, né? Ir para lá para conseguir confusão. Então é muito diverso o que você faz durante o sono. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudesse eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para que possa ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que os restituirá
ao mesmo que lhe é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Isso dizer que nem sempre vos lembrais do que visto de tudo que haveis visto, enquanto dormireis. É que não tem então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes vos fica a lembrança de perturbação que o vosso espírito experimenta, a sua partida ou no seu regresso, acrescida que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa, quando desperto. A não ser assim como explicarei os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, muitas vezes as pessoas não lembram dos seus sonhos, né? Muitas vezes é porque seu espírito ainda não está desenvolvido. E ele não tem que se lembrar dessas coisas. Porque muitas vezes também, nesse sonho, esses espíritos inferiores também nos atacam. Ataca esses que estão libertos do corpo, que é a oportunidade que eles têm. Porque quando a gente reencarna aqui e vem para o planeta, né, assim consegue fazer ter essa oportunidade, muitos dos nossos inimigos não conseguem fazer e ficam lá. E isso revoltam ele, eles ficam perseguindo as pessoas e ele não pode fazer nada, então atrapalha a nossa vida. E como é que eles fazem isso? Muitas vezes eles esperam o sono. E no sono você se liberta, aí eles vão te perseguir nesse momento. Aí continuando aqui. Em suma, dentro em pouco verei vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Com conto tão antigo como a de que vimos falamos, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que desprendem colateralmente do corpo. Recordação dessa segunda vida, aqui a pouco aludiamos. Tratar de distinguir essas duas espécies de sonhos, dos que vos lembrai do contrário, cairei em contradições e em erro funesto a vossa fé. Então, olha só, muitas vezes a gente tem sonhos, a gente pensa que é alguma coisa dessa vida, e não é. São lembranças de vidas passadas, e as pessoas ficam misturando a situação. Às vezes uma pessoa lembra da outra vida que tomou um tiro, né? E com esse tiro veio a falecer. Aí o que acontece? Ele, quando sonha com isso, ele fica preocupadíssimo que vai tomar um tiro, que vai morrer por um tiro, que vai ser assaltado. E às vezes não é nada disso, às vezes é lembrança de uma outra vida. Então a gente tem que interpretar os sonhos, saber, não sair falando por aí. Ah, eu sonho com isso, vai acontecer isso. Ah, sonhei isso com você. Às vezes ele está se lembrando de alguma vida dele. Ok? Então, continuando aqui. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independentemente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até temos os outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimento da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos. Entremeados de coisas no mundo atual é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência do sonho ainda se explica pela lacuna que apresenta a recordação incompleta que conservamos de que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se trucasse, frase ou trechos ao acaso. Reunidos depois dos fragmentos restantes, nenhuma segunda significação racional teriam. Então, muitas vezes os sonhos são interpretativos e vêm por pedaços. E a gente vários sonhos que vai se juntando e coisas que vai ocorrendo no nosso dia a dia, né, que vai mostrando o que realmente significa aquele sonho. Então nós temos que ter cuidado com o que com sonho. Vamos lembrar aqui. Sonho é a libertação do corpo, do espírito do corpo, onde muitas vezes ele vai se encontrar com espíritos superiores para receber, né, orientações, né, estudos. Muitas vezes ele não vai para lugares bons porque ele está
no mundo de vício e ele está entregue, então ele não quer saber de nada, então ele vai para lugar que não tem nenhuma coisa boa. Muitas vezes o sonho pode ser recordações de alguma vida passada, então às vezes acontece uma coisa no sonho, você acha que vai acontecer, nessa vida não acontece, ok? Então, isso que é o sonho, ok? Vamos fazer então a nossa oração aqui e agradecer a espiritualidade. Obrigado, Bom Espírito, obrigado por estarem protegendo esse estudo, obrigado por estar trazendo esses nossos irmãos aqui, obrigado por tudo que tem me dado de oportunidades. Sei que muitas vezes tropeço, caio, mas tento me levantar e continuar a caminhada. Obrigado por tudo, sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.